Então, esse debate ele é muito importante, né, Leandro? Porque eu citei essa questão dos movimentos reacionários dentro da profissão. Isso é perigosíssimo, porque isso começa como a gente faz aquela analogia do grão de mostarda, né? Isso começa pequenininho e isso vai fomentando, vai crescendo. É assim, galera, a teoria da conspiração, ela é agradável. Esse é o problema. O real, o empírico, nem sempre vai ser tão agradável aos seus olhos. E a conspiração, a suposição vai criar um fetichismo na galera que vai aderindo a essas questões, né, Leandro? E por isso que esses movimentos conspiracionistas acabam crescendo muito. Cara, não vou muito longe. Vou citar um exemplo aqui: Terra plana. Todos nós sabemos que o nosso planeta é esférico, mas a Terra plana teve um boom, cresceu. E por quê? Porque a conspiração agrada aos olhos, não é, Leandro? A gente tem a tendência a querer preencher lacunas com narrativas que sejam mais mirabolantes possíveis. E a conspiração está nesse lugar. Ela está no lugar do preencher o que a gente ou não sabe, ou o que a gente não concorda, ou o que a gente não quer. E é muito atraente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar cuidado com uma outra coisa. A gente tem que saber fazer diálogos difíceis. Nós precisamos saber como dialogar com um cara que está pensando diferente, porque às vezes a falta desse diálogo que faz com que alguém se aproxime mais de outras fontes de informação, de outras fontes de acolhida, de outras fontes de conversa e de diálogo, e fontes que não necessariamente têm a proposta de construção. Então, às vezes, a gente tem aquela dificuldade muito grande. Vou pegar um exemplo. Eu tenho discutido muito letramento racial ultimamente. E aí, às vezes, quando a gente vai conversar sobre práticas e condutas antirracistas, uma das primeiras coisas que eu tenho que dizer para o pessoal é: nem sempre quem comete uma prática racista é um cara que é um racista convicto. Aí alguém pode falar: não, mas como assim? Se ele fez racismo, ele é racista. Ele cometeu um ato racista. A gente tem que avaliar se, ao cometer esse ato, ele teve consciência do que estava sendo feito, se a partir do momento em que a gente sinalizou que era um ato racista, ele buscou o movimento de entender o que era, de corrigir e de evitar que isso se propagasse, que isso fosse feito por outra pessoa perto dele. A gente tem que começar a fazer esses diálogos difíceis, porque se eu simplesmente rotular, você é racista e tem que tacar fogo em você, etc e tal. Às vezes é um cara que cometeu um erro por desconhecimento, e às vezes é um cara que não teve o mínimo de letramento racial, e aí são outros problemas que esse cara tem. Mas é um cara que você chegar para ele e falar: poxa, vem cá, você acha que isso aí que você está falando, você não acha que isso é ofensivo, não? Vamos conversar sobre isso? Óbvio, não estou falando que é para passar pano para racista. Não estou. Só estou falando que a gente tem que entender quem é que a gente tem que, em algum momento, conversar para que some com a gente na luta e quem realmente não tem conversa. Se todo mundo que em algum momento tem um ponto de divergência comigo não tiver conversa, a luta está perdida. Basicamente é não fazer uma inquisição, né? É não fazer uma inquisição, levar em conta também que esse sujeito foi criado numa conjuntura social cuja ótica, cuja premissa é o racismo estrutural, né? Então o sujeito não consegue escapar disso se não tiver o letramento racial, que muitas vezes não vai ter, gente, né? Então Agora, a é gente também preciso não pode tentar deixar o trazer cara virar ele. Vanessa, né, Adriano? Oi? A gente também não pode deixar o cara virar Vanessa, Ah, não. de falar que tudo foi culpa do racismo estrutural. Ah, Tem que ter não, uma não. delicadeza Sim. na análise.
para a gente Sim, saber se realmente foi um equívoco, às vezes foi isso mesmo. O cara cresceu ouvindo seu samba de crioulo doido. sim, E aí ele usou a expressão. E aí você vai chegar, não, cara, posso te dar um toque? Não usa isso não. Isso é ofensivo por isso, isso, isso. Tem uma questão aí de ofensa ao pessoal da saúde mental, tem uma questão de ofensa a gente, a negritude. Pô, vamos melhorar isso. É entender a diferença entre esse cara e o cara que vira e diz que o preto ele morre mais porque tem mais preto ladrão mesmo. sim. É uma narrativa permeada, né, na sociedade, né? Realmente tem que ter um equilíbrio na análise. Vai ser muitas vezes por racismo e vai ser muitas vezes realmente pela simples ignorância, né? Pura e simples. E, gente, quando eu digo ignorância, não é um termo pejorativo, tá? Por que será que esse termo virou pejorativo, Leandro? Quando a gente chama alguém de ignorante? Porque não era para ser. Ignorante é quem ignora um fato, ou seja, você desconhece. Né? Quando você passa a conhecer, você não é mais um ignorante. Você não ignora mais aquele. Mas eu acho que tem a ver com o uso, né? A gente tem dois tipos de uso para o ignorante, que é esse que você falou, do ignorante que desconhece, e tem Sim. o uso do ignorante que quer ignorar. Eu acho que a galera leva muito mais para o segundo uso. É. Aí, no caso, o ignorante que quer ignorar, a galera leva pro pejorativo mesmo, né? É isso. Realmente. Então a gente falou do que o serviço social foi, do que ele é, né, um pouco. E que tal a gente falar um pouquinho dos prognósticos? O que você vê para o futuro do serviço social dentro da sua vasta experiência na profissão? Cara, eu acho que a primeira coisa é que a gente está no limiar de mais uma revolução tecnológica. E aí a gente começa a pensar como é que isso vai reverberar na categoria, né? Mais uma dica de leitura, mais uma dica de busca aí. Eu recomendo muito buscar o conteúdo do professor Renato Veloso. Ele discute já há alguns anos a questão das tecnologias em serviço social. Já tive a honra de estar em alguns espaços com ele, adoro a forma como ele discute isso. Mas a gente precisa pensar sobre duas esferas, né, o futuro. Né? Aliás, três esferas. A primeira é do quanto essa revolução tecnológica influencia no acesso dos nossos usuários a direitos. Então, hoje em dia, por exemplo, para você dar entrada num benefício no INSS, você pode fazer pela internet. Mas será que para o usuário está sendo tão tranquilo fazer isso? Perder o caráter do atendimento humano em algumas esferas? Será que isso tem sido algo bem tranquilo? Aí a gente pensa, mas todo mundo tem um celular, dá para baixar o aplicativo e fazer no celular. Ter uma ferramenta não significa que você necessariamente saiba usar. Ter uma ferramenta e usar às vezes não significa que você conhece toda a potencialidade dela. Então o cara pode ter um iPhone 15 e só usar para Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente tem que também entender como isso funciona, né? Eu acho que até para além disso, né, Leandro? Assim, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet no Brasil. Por incrível que pareça, galera, a gente tem uma visão anedótica de que todos têm um celular, de que todos têm internet. Olha, vocês for pesquisarem dados, vão se surpreender e vão se assustar. Hein? Tem muita gente que não tem acesso à internet no Brasil. E aí, o que a gente faz com esses usuários? Né, Leandro? Exatamente. Então são os desafios de responder isso. Tem uma galera que já começou a fazer esses debates, vale a pena a gente se aproximar, vale a pena a gente entender, porque esse é um dos grandes desafios do serviço social de agora para frente.